Obrigado, Jesus. Aleluia. Que respiro. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta. Pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado. Vamos ouvir a igreja agora dizendo obrigado, Jesus. Vamos lá? Obrigado. Pelo amor que não, que foi feita, pela fé e esperança, pela vida. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Glória a Deus. Bate palmas bem forte para o Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Eu salve a amada igreja, capaz do Senhor, amém. Queria convidar o pastor Alain, que vai estar ministrando aqui nessa manhã, amém. Glórias a Deus, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus, agradecer a cada varão que está aqui nessa manhã, para glorificar esse Deus maravilhoso a quem nós servimos, amém. Glórias a Deus, aleluia, só o Senhor é Deus. Glórias a Deus. Pastor Alain, esse ano nós quisemos manejar os nossos líderes, o senhor como um dos nossos líderes. Nós fizemos questão que todos os preletores do Congresso de Homens fossem do nosso ministério, porque nós acreditamos naquilo que Deus tem, né? Que o senhor, acreditamos que realmente vocês são homens de Deus, e que nós temos que colocar vocês cada vez mais para a honra e glória desse Deus. Que Deus possa estar abençoando o senhor nessa manhã de uma forma tremendamente, que não seja o que nós queremos ouvir, mas o que Deus tem para nós nessa manhã, amém? Que Deus use o senhor tremendamente nessa manhã. Fala aquilo que o senhor tem para nós nessa manhã. Que Deus te abençoe, amém? Irmãos, eu queria convidar os irmãos que estão lá atrás, chegar aqui para frente, para a gente ficarmos mais juntinho, amém? Vamos estar mais juntinho de Jesus, amém? O irmão que está lá atrás, por favor, irmãs, chega mais para frente, por favor, amém, irmãos? Vamos estar mais pertinho do Pai, amém, amados? Glórias a Deus, aleluias. Amém, eu saúdo esta abençoada, vitoriosa, mais que vencedora, poderosa em obras, esta igreja militante com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pedindo que abram suas Bíblias em Efésios 3, 14, para a leitura pontual do tema. Nós pedimos ainda que os irmãos poderiam nos fazer uma gentileza. Quem sabe os irmãos que estão na lateral, porque eu vou ministrar uma mensagem profética, mas de uma forma também adequada à nossa escola bíblica dominical, não é? Onde a gente fica mais próximo, onde a gente pode participar. Então, se puderem os irmãos que estão na lateral virem aqui para os primeiros bancos, eu ficarei muito agradecido. Eu sei que você pode fazer isso
não por mim, faça por Jesus. Olha, eu vi os varões fazendo aqui, ó. Olha como ficou bacana. Olha como ficou organizado. Olha como de fato ficou bom. Aqui esses irmãos vão receber da parte de Deus uma bênção maior. Pastor, que é isso? Heresia? Não, a gente está mais próximo do altar, a gente está mais próximo para ouvir a palavra, a gente vai ser mais edificado ainda, sem sombra de dúvida. E aí assim, eu não sei se eu atrapalhei nosso operador de som aqui, que não atrapalha o senhor não, né? Tá bom, que aqui tem esse negócio aqui. Todos encontraram Efésios capítulo 3, verso 14. Aliás, eu lerei versos a mais, né? Lerei a oração mais ousada da história, segundo os teólogos e estudiosos da Bíblia, por gerações. Eles dão esse título a essa oração. Por isso, quando o pastor Francisco Valeriano me falou de ministrar essa palavra, eu disse, meu Deus, como Deus foi tão maravilhoso e generoso em revelar-lhes esta mensagem, que é tida como a oração mais ousada da história, dos 14 ao 21. Todos encontraram? Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo quanto mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Senhor Deus, no poder do Teu Espírito Santo, estou aqui perante o Teu povo, Senhor amado, tendo plena convicção de que a palavra é do Senhor, e me coloco como vaso, Senhor, me coloco como atalaia, me coloco, Senhor Deus, como sentinela, meu Deus, me coloco como boca profética, à inteira, total e completa disposição do Senhor. O Senhor sabe que sem o Senhor não sou absolutamente nada, mas no Senhor eu tudo posso, tudo creio. Meu Deus e Pai, no Senhor, meu Deus e Pai celestial, eu posso fazer proezas no Teu nome. Senhor amado, e nesta manhã, quero aprender com o Teu povo acerca da oração. Leva-nos à casa do oleiro, e aqui, nesta casa do oleiro, nos ensina as Tuas palavras. Senhor Deus, nos ensina a ter ousadia na oração. Levanta-nos, meu Deus, como intercessores. Oxalá, meu Deus, oxalá que todos que aqui estão possam receber nesta manhã o ministério da intercessão. Senhor Deus, a igreja precisa de homens, meu Deus, de intercessão. Homens que estejam na brecha. Nós estamos, meu Deus, tendo gigantes no púlpito, mas pigmeus na intercessão. Muda essa história, Senhor. Nos leva, Senhor Deus, à plenitude desta revelação para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, assentados, vou hoje pedir ao Senhor para descansar, para estar aqui comigo. O Senhor sabe que assim, no silêncio, né, para ouvirmos aqui na sequência o que vamos falar, é muito bom um som de fundo musical, mas eu quero falar com vocês nesse Congresso Geral de Homens, primeiro dizer da minha gratidão, sabe, muito grande no coração por esta riquíssima oportunidade, que não poderia perder de forma alguma
oportunidade de estar orando, sabendo que esses homens de Deus se colocaram em oração por noites de madrugada. Estive clamando, pedindo a Deus que abrisse os olhos do meu entendimento para que eu pudesse ter o conhecimento daquilo que Deus deseja falar aos nossos corações nesta manhã. E eu não vou, de fato, irmãos, delongar em nada. Na introdução, inclusive, eu não quero fazer firula e muita invenção. Eu quero falar com muita clareza e profundidade a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, sem enfeites. Muitas frases muito bem elaboradas, né? A gente vê por aí, volta e meia, preletores que falam mensagens elaboradíssimas sobre oração, não é? No púlpito são gigantes, extraordinários, mas na oração são pigmeuzinhos. Pigmeu é um anãozinho. Pessoas que falam lindo, né? Aquelas frases de oração. A gente vê tanta frase de oração postada muitas vezes, né? A oração é isso, é aquilo outro. Mas a oração falada da minha parte para vocês é uma relação entre eu e vocês naquilo que digo. Mas a oração praticada por mim será um atributo que fará diferença. A formação de outras pessoas, na transformação de vidas. Porque o Espírito Santo de Deus procura pessoas que estejam na brecha da oração. Veja que só 2 procuras na Bíblia, né? Verdadeiros adoradores e aquele que esteja na brecha da oração. O Espírito de Deus comunica isso ao meu coração aqui agora. Pura, né, realidade dessa profundidade do desejo de Deus. Procurar pessoas que estejam na brecha da oração. Quando orava, eu até disse que Deus encontre aqui no coração de todos um intercessor. Que Deus encontre no coração de todos aqui o ministério da intercessão. Eu acho que é o único ministério que não se choca com nenhum outro. Se todos formos homens de oração, nós vamos sacudir o Brasil e as nações do mundo pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, como disseram muitos teólogos, professores, doutores e mestres na palavra, que não é o nosso caso, mas ouvindo deles, que essa oração é a oração mais ousada da história. Não estou dizendo a mais poderosa, porque não tenho dúvida de ser uma mais poderosa a oração que o Senhor Jesus Cristo fez, a oração sacerdotal de João 17, onde ele termina clamando, Pai, que eles sejam um, e assim o mundo vai conhecer que o Senhor me enviou. Mas esta oração aqui foi a oração mais ousada da história, porque Paulo se coloca de joelhos, a Bíblia diz, por uma causa. Por essa causa me põe de joelhos, é sobre isso que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, nessa mesma epístola, nessa mesma carta, nós vamos encontrar 2 orações. É bom lembrar que essa carta foi uma carta escrita por Paulo quando ele estava preso, provavelmente em Roma. É chamada de epístola de prisão, porque Paulo estava preso. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas lá preso, onde ele estava, ele faz uma primeira oração, e nessa primeira oração ele enfatiza a necessidade de iluminação. O que é isso, pastor? Em Efésios 1, 16 ao 18, ele faz a seguinte oração, preste atenção. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória na herança dos santos. A gente pode perceber que esse homem tinha profundo e íntimo relacionamento com Deus em oração. Olha a oração dele, que os vossos olhos sejam iluminados, os olhos do vosso coração. Nós já ouvimos muito, eu tenho chamado a atenção para a igreja a respeito de termos bíblicos, como por exemplo, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o quê? Os olhos não, a Bíblia diz cegou a mente, cegueira de mente. É claro que aqui estamos falando de um outro assunto. Aqui Deus está usando Paulo para orar para que exatamente não aconteça isso em nós, mas em contrapartida, num paradoxo, nós sejamos, pelo contrário, iluminados os olhos do nosso coração. Você pode fazer essa oração? Você pode clamar por isso a Deus agora? Dizer, Senhor, cadê vocês? Dizer, Senhor, ilumine os olhos do meu coração nesta manhã,
para que eu entenda a esperança da minha vocação e as riquezas da glória, das promessas que Deus tem reservado aos santos. Sabe, irmãos, muitos de nós estamos vivendo uma pobreza espiritual, uma vida raquítica espiritual, porque não tendo os olhos do coração abertos para compreender a vocação e a esperança das promessas de Deus reservadas a cada um de nós. Você sabe o que você é? Você sabe a importância que você tem? Você sabe o que Deus estabeleceu em você? Preste atenção, daqui a pouquinho eu vou dizer. Para dizer, eu preciso então falar do tema dessa manhã. Eu estou indo rápido, porque como tem muita coisa interessante para falar, eu gostaria de aproveitar cada segundo. Já nessa segunda oração que Paulo faz, no capítulo 3, e todos vieram aqui para poder ser cheios do Espírito Santo, não é isso? Porque quem participa comigo lá na 116, qualquer culto que seja, sabe que a gente anda pipocando. Então, culto para a gente dormindo, eu não acredito que crentes consigam dormir, ou toscanejar, ou ficar com um olhar cansado, ou então ficar estagnado no meio de um culto do poder do Espírito Santo. Então, que você se envolva. É por isso que eu disse para os irmãos, seria bom, como hoje, pelo espaço, visivelmente, a gente percebe que deveria estar aqui, seria bom que todos estivessem aqui. Mas como não vieram, oro para que os vossos corações, os olhos do vosso coração se abram, para que vocês, na próxima, venham mais para cá, para frente. Então, vamos lá. Enfatizando agora o tema, por essa causa me ponho de joelhos. A segunda oração que Paulo faz, que está no capítulo 3, a primeira que ele fez, acabei de citar, está no capítulo 1, verso 16 ao 18. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que nós entendamos a nossa vocação e as riquezas da glória de sua herança nos santos. A segunda oração enfatiza não a questão da iluminação, mas da capacitação. A segunda oração, Paulo está orando por capacitação para a igreja. A ênfase agora não está no conhecer, mas no ser. Veja que a primeira oração fala a respeito de conhecer. A segunda fala de ser revestido, ser cheio do amor, ser cheio do conhecimento de Cristo, conhecer o amor de Cristo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de toda a plenitude de Deus, para conhecer a largura, a profundidade, a extensão, a dimensão do amor de Deus. Gente, uma coisa extraordinária, Paulo está por nos revelar aqui sobre a oração mais ousada da história. Primeiro é bom lembrar e considerar que nessa oração, nesse momento, Paulo está preso em Roma, numa antessala da morte. Ele está para ser morto, e com muitas necessidades físicas, materiais imediatas, ele podia fazer várias espécies de pedidos relacionados às necessidades que ele tinha. É verdade ou não é? Aliás, em praticamente quase 100% das vezes, nos atentamos em orar para as nossas necessidades nos momentos turbulentos da nossa vida. Nos momentos difíceis da nossa vida, nossas orações geralmente são dirigidas à nossa necessidade, às nossas ansiedades, aos nossos desesperos, às nossas angústias, às tribulações, às lutas, às provações. Mas Paulo, gente, estava em necessidade física, material. Paulo estava passando por uma situação de dificuldades imensas dentro de uma prisão, e ele não faz nenhuma relação relativa às suas necessidades. Paulo, pelo contrário, a Bíblia Sagrada nos vai mostrar aqui a compreensão de que estava muito tranquilo. Ele entendia que tudo aquilo era um plano e um propósito de Deus. Olha como um crente enraizado na fé, olha como um crente cheio do Espírito Santo, um crente de oração, compreende a vontade de Deus, entende onde está e por que está. Eu uma vez preguei uma mensagem sobre Judá, dizendo que Judá estava descendo para um lugar por sua própria vontade, contra a vontade de Deus, enquanto ao mesmo tempo José estava descendo para um lugar contra a sua própria vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Lembra? José estava sendo preso
estava sendo levado cativo para poder ir para o Egito, mas por um plano de Deus, porque ele se tornaria governador, né, do Egito inteiro. Judá estava descendo para uma cidade onde ali ele teria derrotas após derrotas. Judá estava fazendo as coisas a seu modo. Quem não vive em oração, dirige sua vida. E por isso passa fracassos terríveis. Mas quem está debaixo da graça de Deus, vivendo uma vida de oração, tem sua vida dirigida pelo Senhor. E será bem-aventurado em tudo o que fizer, em tudo o que realizar. E Paulo aqui, gente, está despreocupado, preso, gente, em cadeias, em prisões humanas, mas ele se sente o mais livre dos homens, porque os homens poderiam colocar Paulo atrás das grades, mas não podiam enjaular sua alma. Os homens podiam algemar Paulo, mas não podiam algemar a palavra de Deus. Eles podiam proibir Paulo de viajar, aquilo que ele mais amava. Havia feito 3 viagens missionárias extraordinárias, conseguido abrir várias igrejas, levar milhares de vidas a Jesus, alcançar a Ásia Menor todinha em 24 meses, nos diz a Bíblia claramente em Atos capítulo 5, que em 24 meses ele conseguiu evangelizar a Ásia inteira, homem cheio do Espírito Santo. Agora, veja, em contraste a tudo isso, ele está preso, ele está atrás das grades, ele está enjaulado, mas sua alma está livre. Ele está preso por algemas, mas a palavra de Deus está livre. Eles podem proibi-lo de viajar, de visitar, de pregar nas igrejas, mas não podem proibi-lo de fazer aquilo que ele tinha convicção que era o momento. Viver o momento de uma vida de intercessão pela igreja. Gente, Paulo estava na prisão, mas não estava inativo. Ele estava realizando um dos mais poderosos ministérios da vida cristã, o ministério da intercessão. Irmãos, as orações de Paulo estavam sacudindo as igrejas por todos os cantos. Paulo conseguia chegar às igrejas, algumas vezes ele tendo a oportunidade de, porque ele era direito, receber alguém que ele pudesse enviar alguma correspondência, ele mandava correspondências, ele se correspondia com as igrejas através de outras cartas que ele enviava, mas o seu objetivo fundamental ali na prisão era interceder. Gente, eu acredito plenamente que quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme e coisas extraordinárias acontecem na terra. Eu creio extremamente no poder da oração. Eu vou repetir de novo, quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme, coisas novas acontecem na terra. Gente, até Satanás confessou que conhece o crente de oração. Jesus, Paulo, eu sei quem são, para os 7 filhos de Seva, mas vocês, eu não conheço. O diabo conhece homens de oração. Preste atenção, Satanás sabe, para aqueles que não são de oração, com quem ele pode brincar. O diabo sabe quando as pessoas que ele pode contar com elas, ele sabe que por volta ali de 10 horas, 10h30, 11 horas, ele pode visitar a casa de alguns e vai encontrá-los naquele site, naquele Face, naquele WhatsApp, naquele YouTube, naquelas mensagens pornográficas, naqueles vídeos imorais. Mas o diabo treme, porque sabe que há pessoas que, enquanto muitos estão assim, ele nem aproxima de suas casas, outras pessoas, ele nem aproxima de suas casas, porque sabe que vai encontrá-los orando. Senhor, muda o coração de tua igreja. Senhor, enche a tua igreja com teu Espírito Santo. Senhor, dá alegria, dá vida, dá motivação. São essas pessoas, e eu acredito naquilo que o apóstolo Renato já disse muitas vezes para nós, que com certeza a igreja não para de orar. O Espírito Santo, desde que a igreja existe, desde que existe mundo, o Espírito Santo de Deus tem sempre levantado alguém para interceder. Você acredita nisso? Enquanto o senhor, irmão Marcelo, está dormindo, alguém
o Espírito Santo está movendo em determinada hora. Se você deitou às 11 horas para dormir, o Espírito Santo já acordou alguém 10h40 e disse, dobra o joelho e vai orar. O Marcelo já orou, agora vai orar. Tem alguém orando incessantemente. O Espírito Santo de Deus move a igreja através da intercessão. Irmãos, a intercessão, o poder da oração é extraordinária, porque quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Você já lembra do texto que nós já lemos tantas vezes? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando nós oramos, Deus está trabalhando, Deus está agindo. E o Espírito Santo está procurando pessoas que, como Paulo, se ponham de joelhos por essa causa. Que causa é essa? Nós vamos falar já. Mas primeiro, eu quero falar do início da oração de Paulo. Como ele começa? Veja que a postura de Paulo revela profunda reverência a Deus. Olha no verso 14. Por vossa causa me ponho de joelhos. Os judeus normalmente oravam de pé, mas Paulo se coloca de joelhos, porque um santo de joelhos enxerga muito mais longe que qualquer filósofo na ponta dos pés. E ali eu tenho certeza que Paulo até inseriu uma visão espiritual. Paulo, ele dizia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sei que Paulo não foi o primeiro homem a orar de joelhos. A Bíblia já fala de Elias dobrando os seus joelhos e colocando a sua cabeça entre os joelhos. Mas eu tenho certeza que Paulo deve ter trazido uma renovação numa época em que era costume dos judeus orar de pé, levantando as mãos com filactérios, nas testas e nas mãos para serem vistos pelos homens. Paulo aqui manda cartas para a igreja dizendo, eu estou de joelhos diante do Pai por vocês. Por essa causa me coloco de joelhos. Aí ele vai explicar que causa é essa. Eu me coloco de joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Olha só, aquele que toma nome de toda a família. O que Paulo estava dizendo? Gente, Paulo estava transbordando de alegria por um motivo. Efésios 2, não precisa procurar, verso 12 ao 14 explicam. A Bíblia diz assim, eu me coloco de joelhos, Paulo disse, por vossa causa. Por causa de quem? Por causa dos gentios. Pode prestar atenção que no mesmo capítulo 3, verso 1, ele diz assim, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus por vós, os gentios. Pelo menos o capítulo 3 mantém aberto o tempo todo, para você ver que a gente vai pontuadamente falando sobre essa oração de Paulo. Olha só, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo agora estava fazendo uma oração, porque os gentios estavam se entregando a Deus. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus e tiveram oportunidade do acesso, a porta que nos foi aberta, E aí, olha, Paulo explica isso na oração, pelo texto de Efésios capítulo 2, que ele já havia citado, dizendo, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo como estrangeiros quanto às alianças da promessa. Olha só, nós não tínhamos promessa, a Bíblia diz, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade. E veja só, que ele diz, olha, vocês estavam separados da comunidade de Israel, ou seja, Israel tinha direito às promessas, vocês não tinham. E eu estou agora me pondo de joelhos por essa causa, para que vocês, gentios, compreendam esta gloriosa obra que Deus está fazendo, de fazer convergir os nomes de todos os crentes, veja só, do qual chama toda a família nos céus e na terra. Olha a explicação disso aqui. Os nomes de todos os crentes, sejam os que ainda estão na terra, os que já estão no céu, os que são judeus e os que não são judeus, mas que entregaram suas vidas a Cristo, diz a Bíblia, todos estão com o nome escrito no mesmo livro da vida e no peitoral do mesmo sumo sacerdote. Ele quer dizer, Jesus Cristo morreu para os judeus, os que o reconheceram e aceitaram
aceitaram estão sendo salvos, mas vocês que estão recebendo com primazia, vocês que estão recebendo de uma forma mais ampla, são agora coparticipantes de todas as promessas de Deus feitas aos judeus. Vocês a partir de agora têm esperança, têm Deus, não são estrangeiros, porque o sangue de Jesus os uniu e de ambos fez um, quebrando a barreira da separação e da inimizade. Vocês agora têm intrepidez, em outras palavras, para entrar no santuário de Deus. Vocês não estão separados, vocês são concidadãos dos céus, herdeiros com Deus em Cristo Jesus, das mesmas promessas feitas por Deus a Abraão, para Israel. Essas promessas também são para vocês. Por essa causa me ponho de joelhos, para que os olhos de vocês se abram para essas promessas, se abram para essa esperança, se abram para essa visão. Igreja, é isso que eu perguntei para vocês no início, mas não concluí. Você sabe a ideia de quem você é? Você tem ideia do que significa ser igreja? Você já parou para pensar que você faz parte do povo mais poderoso da terra? Deixa eu ver se eu encontro o texto aqui bem rapidinho para vocês. Eu pergunto de novo para vocês. Vocês têm ideia de que vocês fazem parte do povo mais poderoso da terra? Eu fico perplexo de ver cristãos assim que vivem, sabe, no raso da vida social da igreja. O que eu quero dizer com isso? Não tem experiência com Deus, não tem experiência com o Espírito Santo, não nasceu de novo, não tem vida com Deus. Gente, diante de tanta riqueza, de tantas promessas, de tantas oportunidades que Deus nos dá, e ainda mais essa aqui, veja só, vamos ver se eu encontro aqui. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação de vossas almas. Não é esse aqui não. Vamos ver aqui, eu creio que vamos encontrar. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, aleluia. É o texto que fala que nós somos sacerdócio real, povo eleito. Olha só, vamos ver se é isso aqui mesmo. Eleitos segundo a presciência de Deus e Pai, em santificação no Espírito, para obediência e aspersão. É um outro texto de 1 Pedro mesmo, exatamente. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ver se é o 9. É o 9 mesmo? Não. Lê, por favor. Pode ler bem alto para nós. Por isso que eu perguntei, vocês têm ideia de quem você tem ideia de quem você é, irmão? Alguém pode ler, por favor, irmãos? Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, sacerdócio real, povo adquirido, povo santo, zeloso de boas obras, que tem na vida a autoridade da incumbência de anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Nós somos hoje a igreja que mantém como embaixada de Cristo aqui na terra a autoridade, que recebeu de Deus a autoridade. A Bíblia diz que ao ser assunto aos céus, o Senhor Jesus Cristo nos deu uma procuração. Ele disse, em meu nome. Gente, aqui está o povo mais poderoso da terra. Aqui está o povo que quando ora, Deus sacode, estremece, sabe? Deus estremece as estruturas. Aqui está o povo que quando ora para que chova, Deus faz chover. Aqui está o povo que quando ora para que Deus destrua o poder das trevas, o poder das trevas é destruído. O negócio é que tem muita gente acomodada e não percebendo o poder que tem, entrando no secularismo. Eu costumo dizer, sabe, irmãos, uma mensagem que eu preguei há muito tempo, o Espírito Santo está me trazendo à mente aqui. Eu disse uma mensagem uma certa vez, há muito tempo atrás, eu disse no nome de Jesus, pelo amor de Deus, não se acostume com a palavra, não se acostume com a vida cristã, tenha sempre isso como algo extraordinário, tenha sempre a palavra como algo poderoso. Se você se acostuma com a palavra, você se acomoda. Você passa a não crer no mesmo poder que ela tem. Hoje o irmão cantou um hino e talvez não tenha percebido a grandiosidade. Eu quero trazer à igreja, irmãos, a memória de coisas extraordinárias que Deus tem feito em nossa vida. Tem um hino, um texto que diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? E hoje eu quero trazer à memória para vocês o poder que a oração tem, a autoridade que a igreja tem.
O irmão cantou um hino falando de Apocalipse capítulo 2. Foi o primeiro hino que você cantou. Vê se você consegue lembrar esse primeiro hino que o senhor cantou. Quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Né? Eu quero rever meus conceitos. Eu quero reconstruir. É o que o Espírito Santo de Deus está comunicando para nós nessa manhã. Irmãos, Deus tem saudade daquela igreja que acredita que os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os paralíticos vão andar, que as nossas orações têm poder em nome de Jesus. Eu acho muito lindo, toda vez que eu chego na Catedral da Bênção, que vocês sabem muito bem, nosso líder nasceu lá, né? Fruto, mesmo que hoje ele tenha esse ministério extraordinário da parte de Deus, um ministério específico, um ministério pessoal, uma personalidade, né? E tem trazido para nós uma visão. Mas você pode perceber, quem conhece o missionário Doriel, quem conheceu a Casa da Bênção, quem conviveu com o missionário Doriel, vê que o apóstolo tem esses traços. Um dos mais importantes, a vida de oração. Ele conviveu com esse homem, ele deu testemunho, ele falou, olha, perdemos duas pessoas extraordinárias que marcaram o mundo. Ele disse, o pastor da igreja Deus é Amor, como é que é o nome dele? Davi Miranda. Ele disse, um dos homens de maior oração que eu já vi na minha vida. E outro, ele citou o missionário Doriel, homem que eu vi ter uma vida de profunda oração. Ele dizia para nós que geralmente o missionário Doriel não tirava um período de oração que fosse menor a 3 horas. Ele dobrava o joelho para tirar um pequeno período de oração, tinha que ter pelo menos 3 horas ali de joelhos. Costumeiramente se via ele entre 5 e 6 horas da manhã, todos os dias orando de 6 às 9 da manhã, todos os dias antes de começar as suas atividades. Faz lembrar de John Wesley, né? Todos os dias, 4:30 para 5 horas da manhã, ele estava de joelho orando. E ele também tinha um hábito de hora em hora tirar períodos pequenos de oração. Faz-me lembrar também de Charles Haddon Spurgeon, que perguntaram para ele, o senhor é um pregador extraordinário, nós chamamos o irmão de príncipe dos pregadores, quanto tempo o senhor ora? Ele disse, olha, embora vocês me dão tanta nominação aí de coisa boa, eu prefiro ser chamado de servo de Cristo, porque eu estou aqui para servir, mas eu quero dizer para vocês que eu oro sim, mas eu não oro tanto quanto vocês pensam. Quanto o senhor ora? Apenas 5 minutos. Mas o senhor, o príncipe dos pregadores, o senhor que nós temos a maior admiração, um dos homens que Deus levantou com a maior autoridade na pregação dos últimos tempos, viveu ali no século XVII para o século XVIII, ele disse, só oro 5 minutos, mas não passo 5 minutos sem orar. O Espírito Santo de Deus precisa de homens assim, sabe, irmãos? Sacudidos assim, pelo Espírito Santo de Deus. Homens que estejam constantemente orando pela nação, orando por vidas, orando pela restauração de pessoas, orando para ser cheio do Espírito Santo, orando para que o Espírito Santo encha ainda mais, orando para viver a plenitude do Espírito Santo, orando para viver uma vida profunda com Deus em experiências extraordinárias. Homens que estejam inteiramente desprovidos da sua autossuficiência, reconhecendo a poderosa suficiência de Deus, acreditando naquilo que a Bíblia diz em Romanos 4, versículo 17, que o nosso Deus, Ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem, e acreditando que Deus pode fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus procura esses homens de oração aqui, nesta manhã, para fazer coisas extraordinárias para Deus. É um pouco difícil hoje. É como se houvesse uma descrença. É estranho. Talvez você não entenda. Mas o Espírito de Deus que se move em mim me faz perceber essa luta imensa em pregar essa mensagem nessa manhã. Aí o texto o hino que eu disse que o irmão cantava há pouco, quero rever meus conceitos, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, porque há um texto na Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, falando da igreja de Éfeso, não é isso? Impressionante exatamente a igreja de Éfeso, hein? Quando lá na frente a igreja de Éfeso perde o primeiro amor, ele diz, lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta. O hino que o irmão cantou fala, ele é baseado em Apocalipse 2, né? Verso 3 ao 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Eu encontrei uma vez um irmão que estava desesperado.
E eu tenho encontrado, aliás, muito crente desesperado. Perdeu vida de oração. Talvez, olha só, Deus, irmãos, vocês não têm ideia, eu estou pregando quase que completamente tudo diferente do que está escrito aqui, daquilo que foi preparado, que o Espírito Santo foi, o que eu pedi a Deus. Eu tenho pedido a Deus ultimamente exatamente isso. Senhor, quando eu assumir o púlpito da pregação, que o Senhor, Espírito Santo, tome a direção, tome a frente. E o Senhor fale o que o Senhor quer falar. No nome de Jesus. E aí, me ajudem aqui a pegar o fio da meada de novo, que eu acabei de falar. Encontrei um irmão, e esse irmão disse para mim, pastor, porque ele estava há muitos anos afastado. Talvez a palavra que eu vou dizer aqui agora seja até resposta importante para você. Ele disse, pastor, eu dobro o joelho, eu fico gelado, eu não sinto força nenhuma mais para orar. Pastor, eu estou até preocupado, se o meu nome está escrito no livro da vida, se eu ainda sou um salvo, se eu ainda sou um crente, se eu ainda tenho Jesus, se o Espírito Santo de Deus ainda habita em mim, se eu não blasfemei contra Deus, o pecado é imperdoável, enfim, se eu estou preocupadíssimo. Eu congelei espiritualmente, pastor. E eu disse para ele, irmão, eu tenho plena convicção de o que pode restaurar sua vida está relatado na Bíblia, eu vou te mostrar. Levei a ele a 2 textos que a gente muitas vezes pensa que não tem esperança, sabe, irmãos? E aí, 2 textos extraordinários que mostram por que a nossa vida fica assim. Aí aquele texto de Apocalipse 2 diz, você perdeu o primeiro amor. Então, o primeiro ponto que eu mostrei para ele, irmão, o que aconteceu com você não foi que você perdeu Jesus, Jesus te deixou, você está no mundo, não, é porque você perdeu o primeiro amor. Primeiro amor, irmão, é dar a Cristo a suprema importância em todas as coisas. É quando Cristo já não é mais a pessoa mais importante, é quando estamos ocupados. Eu tenho visto hoje pastores tão ocupados, eu tenho visto hoje presbíteros, evangelistas tão ocupados em fazer a obra de Deus, que não têm tido tempo para Deus. Você já viu um troço louco como esse que eu estou dizendo aqui agora? Homens de Deus tão ocupados com a obra de Deus que não têm tido tempo para Deus. O próprio Deus tem clamado pelo seu espírito, eu sinto saudade de você. Lembra daquele cantor Samuel Mariano? Ele diz, como é que é o hino? Deixa eu ver se eu consigo lembrar o hino. Ele diz, que saudade tenho das nossas conversas, né? Mas tempo para mim você não tem. Que saudade eu tenho das nossas conversas, né? Aí ele vai falando, quantas vezes, né, você passava comigo de vigília, você orava nas madrugadas, você me buscava. Gente, quando a gente buscava no primeiro amor, a dependência era imensa. A gente entendia que a gente tinha coisas que a gente só ia resolver no jejum. Hoje a gente esquece, hoje muitos de nós deixou de acreditar nesse poder do jejum. Pastores, me perdoem, irmãos, eu não estou me colocando numa posição de melhor. Pelo amor de Deus, me entenda, eu preciso ser fariseu aqui, como o apóstolo muitas vezes fala nesse sentido, ser fariseu aqui, mas por um bem maior. Quantos pastores hoje não têm mais o hábito que nós, pastores mais antigos, ainda mantemos, de passar um dia inteiro, orando e jejuando, para pregar um João 3,16 à noite? Mas um João 3,16, que você pode ter passado a sua vida inteira pregando ele, e não sentir o efeito. E quando você jejua, você já percebeu isso? Você prega o mesmo João 3,16 e Jesus revira a vida de pessoas de cabeça para baixo, de baixo para cima, e salva, e liberta, e restaura. É o dia que Deus mais te usa. É o dia que você diz, meu Deus, eu estou aqui moído, eu não sei nem como vou pregar hoje, eu estou só pela graça. É isso mesmo, pela graça é que o negócio funciona. Debaixo de uma vida de oração. Aí eu disse para ele, irmão, lembra de onde você caiu. Primeiro ponto, arrepende. Ou seja, lembra porque essa vida anda parada desse jeito. Lembra porque você se estagnou. Lembra porque seu ministério não tem sido mais efetivo. Lembra como você era lá atrás. Lembra onde você caiu. Lembra em que ponto o seu ministério estagnou. Arrependa-se e volte a praticar as mesmas primeiras obras.
E aí vem Jó capítulo 14 diz: porque há esperança para a árvore, que mesmo caída, lançada ao chão, seus troncos quebrados, sua raiz arrancada da terra, ao cheiro das águas, ela brotará de novo, ela florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão seus frutos, e ela voltará a viver de novo. Eu profetizo da parte de Deus uma renovação espiritual para o seu ministério nesta manhã, se você crê. Eu não vim aqui passear, eu vim aqui dizer que o Espírito de Deus está chamando você para um novo encontro de oração, de um ministério de intercessão, de uma vida de dependência, de uma entrega completa, real e absoluta. E Ele promete: vai te renovar de novo como dantes, vai te renovar novamente como dantes. Lamentações capítulo 5, renova-nos como dantes. Ele vai te renovar como dantes, Ele vai te usar como dantes, mas Ele vai te usar ainda muito mais do que te usava. Eu estou seguindo em nome de Deus o horário que está de uma mensagem de escola bíblica. Então, preste atenção no conteúdo da oração de Paulo. Primeiro a Bíblia diz: olha, por vossa causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. Ele se dirige a Deus como nosso Pai. E ele aqui agora está dizendo, literalmente como ele estivesse dizendo: olha, eu estou falando para vocês, gentios, que Deus agora é o nosso Pai, de todos nós, gentios, judeus, todos aqueles que receberam. Falar de Pai é falar de intimidade, vocês estão entendendo? Quando a gente vê Deus como nosso Pai, lembra: Pai nosso que estás nos céus. A oração começa com o termo Pai, Pai nosso que estás nos céus. Aquele em quem nós temos confiança, ou seja, relacionamento, intimidade. A Bíblia nos fala disso porque nos dá essa ideia da Hebreus capítulo 10, dessa intrepidez que nós temos. A gente tem que entender que a gente está diante do nosso Pai, irmãos. O filho, quando chega para o pai, você já viu? Quando você chega para o seu pai, aquela liberdade que você tem de dizer as coisas: Pai, o Senhor pode fazer isso por mim, o Senhor pode ver isso, ver aquilo. A intimidade, o abraço, o beijo, o carinho, você tem esse acesso. A Bíblia diz em Hebreus 10, 19 e 20: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote diante de Deus, cheguemo-nos com plena certeza. Olha, com plena certeza, a gente tem que ter plena certeza disso, de que Deus é nosso Pai. Nós temos essa ousadia para entrar no santuário de Deus. Por isso Paulo, nessa oração, ele revela nessa audácia a confiança que ele tem. Ele literalmente manifesta o desejo de que Deus atenda às suas súplicas, porque ele acredita que Deus tem ilimitados recursos à nossa disposição. Escuta, igreja, eu peço que você repita comigo, em nome de Jesus, vamos lá. Deus tem ilimitados recursos à nossa disposição. Tem muita coisa, escuta bem o que eu vou dizer para o irmão, não fica chateado comigo, não, é meu jeito de pregar. Tem muita coisa que você não está recebendo, que você é bobo. Você não está buscando. Se você buscar, você vai receber. Das coisas espirituais às materiais. Da realização dos sonhos mais impossíveis. E Paulo acreditava nisso, é por isso que ele termina a epístola, e nós vamos chegar daqui a pouco lá. Ele termina a epístola dizendo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, essa oração aqui, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não estou dizendo para vocês que essa é a oração mais audaciosa da Bíblia. Ele acredita que Deus tem recursos ilimitados, ele acredita que os recursos de Deus são inesgotáveis, ele tem a convicção de que pode fazer pedidos audaciosos. É por isso que lá eu tenho reunido a igreja na 116, e eu digo para os irmãos: agora no ciclo de oração, levantem mãos santas para o céu e orem comigo, segundo Romanos 4,17, que eu já falei há pouco e vou repetir de novo, e digam comigo: Senhor, o Senhor é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, e eu sou teu filho. Aí eu digo para a igreja: agora começa a chamar a existência.
A igreja precisa de reforma. Aí eu digo para eles, começa a pedir tijolo, cimento, areia. Jesus está mandando, viu, irmãos? Cimento, areia, tijolo. Aí eu digo para eles, começa a pedir que Deus nos envie novos carros, que Deus nos envie novas condições, que Deus abençoe aqueles irmãos que estão com causas na justiça. Irmãos após outros, vários irmãos. Só esse mês, 2 irmãos me procuraram, pastor, uma causa impossível da justiça saiu, pastor. Deus tem aberto portas, irmãos. Eu disse para vocês que tem uma frase lá, uma placa lá na Casa da Bênção, lá dentro, e eu acabei esquecendo de dizer, né? Comecei o assunto e não terminei. Lá está escrito, e o missionário Doriel foi que mandou colocar, é uma faixa muito grande que só quem entra no templo e olha na porta, por exemplo, você entra pela porta principal, tá? Estou dizendo que você vai precisar ver lá não, já estou te contando para você não precisar ir lá ver. Você entra pela porta principal, aí se você entrar pela porta principal e virar de costas, e for andando um pouquinho aqui, você vai ver lá o seguinte: Deus está mudando a nossa nação através das nossas orações em nome de Jesus. Parece uma frase tão simples, né? Mas ele colocou aquilo para que, como Jacó colocava, né? Aquelas varas, né? Para que o povo, para que os animais ao vissem, eles dessem as cores salpicadas e malhadas das crias das ovelhas. Ele está ali criando uma mentalidade na igreja. A oração de vocês, igreja, tem poder. É literalmente ele dizendo, e hoje mesmo que ele partiu para o Senhor, a Bíblia Sagrada diz que aqueles que viveram numa fé incorruptível, numa fé inabalável em Deus, a Bíblia diz que eles fisicamente morreram, mas as suas obras continuam falando, as suas obras continuam os acompanhando. E Deus continua ecoando, eu tenho certeza lá, e está ecoando aqui, que nós como igreja temos poder, autoridade para que na ousadia do Espírito Santo possamos mudar a nossa nação através das nossas orações em nome de Jesus. Sabe, irmãos, pode acreditar, você vai fazer uma visita hoje à tarde, aí é uma macumbeira, já vai no caminho e já diz assim: Senhor, envia teus anjos, eu amarro todos aqueles demônios que estão lá, que eles percam completa força, que eles sejam destruídos. E quando eu chegar lá, Pai, eles não tenham poder de agir na mente e no entendimento daquela pessoa. Quando você chega lá, irmão, você sente um céu. Tem crente que vive tão fraco na oração, que quando ele termina de fazer um culto, ele vem pedir oração para mim. E chega a dizer: pastor, ora por mim, que eu fui numa casa visitar, estou todo arrebentado. Tem crente que vai orar pelas pessoas e sai arrebentado em vez de arrebentar. Verídico, um pastor foi chamado para orar numa casa onde ninguém estava conseguindo expulsar um demônio. Chamaram um pastor, chamaram o outro, chamaram outro pastor, chamaram o outro, chamaram esse pastor de muita oração. E ele, quando chegou na porta da casa, ele disse assim: demônios, eu já estou entrando. E lá dentro o demônio falou na boca da pessoa endemoniada: e nós já estamos saindo. O diabo treme diante de crentes que vivem o poder da oração. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. É o crente de oração. Sujeita-se a Deus, se entrega a Deus, se consagra. Irmão, o inferno conhece o nível de relacionamento, sabe, espiritual que você mantém aqui. O inferno inteiro conhece. Foi o que eu falei há pouco. Amém, irmãos? Bom, está dizendo aqui que encerra 11 horas. É isso mesmo? Não, estou dizendo assim, que eu estou seguindo fielmente aqui o processo. Se dissesse 15 minutos, ia ser 15 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Está dizendo aqui que encerra às 11 horas. Começa às 9h30 e encerra às 11. E nós vamos tirar um tempo para orar antes de encerrar. São 10 e pouquinho ainda, 10h19. Preste atenção. Ele faz agora uma súplica. Veja aqui o verso 16 e 17. Olha aqui, por favor, verso 16 e 17. Olhe comigo. Aliás, toda a igreja, leia o verso 16 e 17. Já tinha até guardado a Bíblia, já estava até com a cabeça assim inclinada para o banco, já para tirar uma soneca. Capítulo 3 de Efésios, é o que a gente leu desde o início, versos 16 e 17. Como é que é?
para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Qual é a oração de Paulo? Paulo ora para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Olha, vocês, gentios, precisam conhecer esse poder. E eu oro para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Gente, a presença do Espírito Santo na nossa vida, todos nós já sabemos, é evidência de salvação. Mas o poder do Espírito Santo é evidência de capacitação, é promessa de Deus. Atos 1:8, recebereis poder. Você é batizado com o Espírito Santo? Você fala em línguas? Esse homem que está aqui fazendo essa oração tinha os 9 dons espirituais. Era um homem cheio do Espírito Santo. E ele disse, eu oro para que vocês também sejam cheios do Espírito Santo. Ele tinha aprendido isso com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério, diz a Bíblia, no poder do Espírito Santo. Lucas 4:1. E ele está agora falando isso, porque ele viveu essa experiência, embora não estava no dia de Pentecostes, mas ele viveu depois essa experiência de também ser cheio do Espírito Santo. E na Bíblia, no Novo Testamento, em Atos, há 59 referências sobre o Espírito Santo. 1/4 de todas as referências sobre ser cheio do Espírito Santo está em Atos dos Apóstolos. Precisamos, irmãos, ser fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Foi a oração de Paulo. Precisa ser a nossa oração constante. A igreja precisa clamar 24 horas por dia. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu estava lendo a biografia de um camarada chamado Dwight Lyman Moody, que todos nós conhecemos. Um dos maiores evangelistas do mundo, na sua época. Conhecido como o maior evangelista depois da era apostólica. E eu fiquei impressionado. Esses homens assim, cheios do Espírito Santo, pessoas simples. Olha só a biografia de Dwight Lyman Moody. Eu anotei um pouco aqui rapidamente. Foi um homem totalmente comum, sapateiro de Boston. Olha, era um sapateiro, falava errado, pregava usando palavras muito simples, era pobre, sem estudos, tinha uma cultura muito limitada. Então, alguém poderia perguntar, né, como é que um homem desse pôde, com tanta limitação, entrar para a história como o maior evangelista da era apostólica, abalando 2 continentes inteiros no poder do evangelho? Ele abalou 2 continentes, ele levou 2 continentes inteiros a Cristo, pelo poder do evangelho. Aí, um discípulo dele, porque quem gosta de ler livros aí, estudar a biografia de heróis da fé, sabe que R.A. Torres foi discípulo dele. E ele escreveu uma biografia de Moody, intitulada Os 7 Segredos de Moody, que eu relato para vocês aqui rapidamente agora. Ele diz o seguinte, Moody, nessa simplicidade, nessa forma simples de ser, foi o maior evangelista depois da era apostólica, abalou 2 continentes inteiros, porque ele era um homem totalmente rendido a Cristo. Moody não tinha alvos e objetivos à parte de Deus. Ele era um homem completamente rendido a Cristo. Eu vou pular aqui, que tem tanta coisa para falar, mas olha o segundo ponto imediato. Ele era um homem de oração. Diz R.A. Torres, Moody encarava todas as dificuldades da vida através da oração. Absolutamente todas as coisas que surgiam em seu caminho, ele resolvia através da oração. Já viu aquele crente que tudo que você fala com ele diz, vamos? Vocês conhecem alguém aqui na sede assim? Eu conheço um. Quem pode citar um assim? Apóstolo. Agora uma cópia fiel dele que está aqui na sede. Sim, mas pastor Eurípides, tudo que fala para o pastor Eurípides, amém, mas vamos orar. Vamos orar, né, irmão? Amém, irmão, vamos orar. Ele, numa hora dessa, deve estar lá em Goiânia, né? Para o aniversário do nosso pastor Alderico. Então, veja que, aí sim, terceiro, ele era um profundo e aficionado estudante da Bíblia. Veja a sequência de um homem de oração, de um homem cheio do Espírito Santo. Totalmente rendido a Cristo, uma vida intensa de oração, profundo e aficionado estudante da Bíblia, homem humilde, porque homens soberbos não podem ser cheios do Espírito Santo. Era um homem que não ligava para dinheiro, milhões de dólares passavam pelas mãos dele, ele amava angariar fundos para o trabalho do Senhor, para evangelizar, para fazer cruzadas, mas se recusou a juntar dinheiro para si mesmo.
viveu pobre, continuou pobre, morreu pobre, sendo o evangelista que fazia cruzadas assim milionárias, mas morreu pobre. Diferente de hoje, alguns evangelistas que a gente conhece aí, que vão à mídia, né? Que são mega milionários, fazendeiros, donos de iates, de jatinhos e etc. e tudo mais, dizendo, é porque a gente tem que comer o melhor dessa terra. Mas ele foi um homem extremamente voltado para o reino de Deus. Mude. Ele tinha sexto ponto, ele tinha uma grande paixão pela salvação dos perdidos. Sétimo ponto, definitivamente ele era revestido do poder do Espírito Santo. Homens de vida de oração, geralmente são homens de vida cheia do Espírito Santo. E aí, quando se fala de ser cheio do Espírito Santo, irmãos, uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Veja só, uma coisa é ter o Espírito Santo residente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Ser cheio é ser completo, é viver na plenitude, é estar robustecido, é como você vai você ir no posto de gasolina e dizer, enche aí o tanque. É combustível para viajar horas e horas e horas, intermináveis, não é? Podendo fazer o trabalho do Senhor. Aí, coisas interessantes aqui, olha a próxima oração que ele faz. Vejam aí, por gentileza, na Bíblia de vocês. Ele ora pedindo a Deus que todos nós sejamos fortalecidos para amar. Irmãos, se vocês entenderem a profundidade desse estudo, se hoje 2 irmãos aqui guardarem essa mensagem que eu estou pregando hoje, eu estou feliz. Vocês entenderem a profundidade desse estudo de hoje, veja, ele dobra os seus joelhos pedindo que a gente entenda o plano do chamado de Deus para a nossa vida. Segundo, ele pede que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Agora, terceiro, ele pede que sejamos cheios de amor. Olha só, Efésios capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor. Ele usa até 2 metáforas, uma botânica e outra arquitetônica. Ele usa a metáfora de uma árvore enraizada e a metáfora de um edifício bem fundamentado em seus alicerces mais firmes. E olha que eu tenho coisas muito importantes a dizer para vocês aqui sobre esse ponto aqui. Gente, esse ponto aqui para mim é um dos mais fortes nessa mensagem de hoje. Preste muita atenção. Ele usa metáforas para expressar a profundidade do amor. Ele diz que ambas representam profundidade em contraste com a superficialidade. Ele mostra que o cristão não pode viver uma vida superficial, mas uma vida de profundidade com Deus. Devemos estar tão firmes. Ele quis dizer aqui, olha só que no verso 18, ele continua explicando isso. Poderdes perfeitamente compreender como todos os santos, qual seja, para que habite em Cristo, habite em vós pela fé, em vossos corações, a fim de estando enraigados e fundados em amor. Tem uma outra tradução que diz aí, alicerçados, não é isso? Pode ler para mim, por favor, em voz alta? Arraigado e alicerçado em amor, com raiz forte e como um edifício com fundações profundas em amor. Assim como uma árvore precisa ter suas raízes profundas no solo, se ela quer encontrar provisão e estabilidade, assim também nós precisamos estar enraizados em Cristo. Veja que, irmãos, eu já disse isso muitas vezes. Momentos, escuta isso aqui. Isso aqui, se você guardar, terá valido a pena toda a mensagem de hoje. Escuta o que eu vou dizer aqui agora. Vai chegar um momento na vida, vai chegar um momento na sua vida, estou falando com conhecimento de causa, estou falando com experiência vivida na presença do Senhor a respeito disso aqui. Vai chegar um momento na sua vida, na vida de cada um de nós, chega um momento em que situações, lutas, desertos virão de uma maneira tão intensa, tão terrível, vou ter que puxar aqui um pouquinho, irmãos, tem um carro aqui me impedindo está jogando luz direto no meu rosto. As lutas serão tão terríveis, tão humanamente insuportáveis, que só mantendo uma vida de profundo amor a Cristo você conseguirá suportar e se manter de pé e não cair na fé. Escuta o que eu estou te dizendo. Busque esse amor.
Foi dito isso para mim, irmãos, por volta de outubro para novembro de 1990. Um irmão que vendia cachorro quente, talvez o pastor Regis se lembre dele. Lembra daquele irmão? Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui agora, que até o nome dele eu me lembro. Mas deu um branco aqui agora. Ele vendia cachorro quente. Na porta ali da igrejinha sede, ele era liberado, só que ele vendia um pouquinho do lado, porque ele morava na casa do lado. E aí, vê se eu consigo lembrar o nome dele. E a gente, toda a mocidade saía ali no final do culto, a gente vivia naquele carrinho de cachorro quente lá. E é esse irmão, Washington, lembrei aqui agora. E esse irmão chegou para mim e disse isso: irmão Alain, vai chegar um dia na sua vida, que se você não tiver um amor verdadeiro por Cristo, você vai passar por lutas tão grandes, que se você não tiver um amor verdadeiro por Cristo, você não vai conseguir suportar. Por isso, busque esse amor. E naquela época em diante, eu era novo convertido, irmãos, eu comecei a chorar, pedindo: Deus, me enche com esse amor. Porque veja só, o apóstolo Paulo, olha como a sequência é perfeita. O apóstolo Paulo ora para que a gente entenda o plano de Deus na nossa vida, como igreja. Em seguida ele ora para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Por quê? A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações por quem? Pelo Espírito Santo. Quem tem uma vida cheia do Espírito Santo é cheio do amor de Deus. Eu comecei a pedir: Jesus, me enche com teu Espírito Santo, me enche com teu amor, me enche com teu Espírito Santo, me enche com teu amor, irmãos. E chegou um momento em que as coisas na vida e as lutas, e quando eu falo de lutas eu não preciso falar muito, porque basta nós pensarmos no nosso líder e ver o que ele tem passado, e a gente pode entender: verdadeiramente esse homem é cheio do Espírito Santo, verdadeiramente esse homem ama a Deus de todo o seu coração. Diz o Instituto George Barna que muitos cristãos estão se perdendo para o mundo com uma média de 10 anos na fé, porque não enraizaram suas vidas alicerçadas. Você pode ver escolas bíblicas vazias, estudos bíblicos vazios, cultos de orações vazios. Isso tem que preocupar muito o coração dos pastores. Eu tenho pelejado com a igreja sabe disso. Nós estamos lutando pela renovação da oração, estamos tendo cultos de orações diferentes nas nossas terças-feiras, estamos buscando projetos para nos envolvermos com profundidade com oração. Os nossos estudos bíblicos estão voltando a ser o estudo bíblico que Cristo quer que seja, com a participação máxima da igreja, chegando aos poucos a alcançarmos uma participação cada vez maior da igreja, porque se a igreja não tem alicerce na palavra e na oração, um dia, mais cedo ou mais tarde, quando as lutas vierem, quando os ventos vierem, lembra daquela passagem que Jesus falou? Da casa, que uma firmada sobre a rocha, outra firmada sobre a areia. Ali fala do justo e ali fala do ímpio. Não sei se vocês perceberam que todas... Eu pensei que alguém disse alguma coisa? Não, né? Fala ali das duas casas. Uma firmada na areia, outra firmada na rocha. Fala ali do crente firmado em Jesus Cristo, da pessoa que não está firmada em Jesus Cristo. Pode prestar atenção que tudo o que acontece em uma, relacionado às coisas difíceis, acontece na outra. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu levei muito tempo para entender isso. Olha, a Bíblia diz que bate o vento sobre as duas, do mesmo jeito. A Bíblia diz que vem tempestade sobre as duas. A Bíblia diz que vem... esse aqui é o grande problema. Tem crente que quando aceita Jesus, acha que por aceitar Jesus tem que viver uma vida acima da média, tem que ganhar dinheiro a valer, porque Jesus Cristo é o Senhor Deus, dono do ouro da prata. Esquece na Bíblia: no mundo tereis aflições. Mas, irmãos, olha que coisa maravilhosa. O vento bate sobre as duas, mostra-nos que nesse mundo aqui, não existe muito privilégio para a gente em relação ao crente e o ímpio, em relação ao dia a dia da vida, não. A Bíblia Sagrada diz que Deus faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Você pode perceber: o ímpio trabalha, você também trabalha. O ímpio passa dificuldade, você também passa. A diferença é que quando vem a tempestade, o vento, a chuva e os rios batem, a Bíblia Sagrada diz que a casa do ímpio não permanece de pé, a sua permanece, porque está firmada sobre a rocha, representando a sua própria vida. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo: alicerce-se e crie raízes e crie fundamentos na fé, sendo cheio do Espírito Santo, e alicerce a sua fé no amor, para que você não caia, para que você não perca a sua vida. Tudo isso através de uma vida de oração. Irmãos, muita coisa a dizer, mas eu vou aqui agora enxugar totalmente, em minutos, para encerrar e orarmos. Olha só, Paulo apresenta então aqui para nós o amor como um edifício,
estruturas como um edifício ou raízes como uma árvore. Ele mostra que o amor é a principal virtude cristã. O amor é a evidência do nosso discipulado. O amor é a condição para realizarmos a obra de Deus. O amor é o cumprimento da lei. Sabia disso? O amor é o cumprimento da lei. Preste atenção. A Bíblia Sagrada fala dos 10 mandamentos, né? Olha só como o cumprimento de toda a lei se baseia na obediência de uma vida em amor. Quem ama a Deus não tem outros deuses, não faz imagens de escultura, não toma o nome de Deus em vão, não profana o seu dia. E quem ama o próximo, honra pai e mãe, não mata, não adultera, não rouba, não difama e não cobiça. Por isso que a Bíblia diz que o amor é o cumprimento de toda a lei. Quer obedecer a Deus? Viva uma vida em amor. Por isso que a Bíblia diz que os 10 mandamentos se resumem em 2. Porque o amor é o maior de todos os mandamentos. O amor é o cumprimento da lei, o amor é o check-up necessário. Toda vez que você não estiver bem espiritualmente, faça o check-up. Como é que a gente vai no médico? A gente diz, médico, doutor, passa aí, por favor, um check-up para mim. Quero ver como é que está as hemácias, como é que está o pâncreas, como é que está o fígado, como é que estão os rins. Quero ver o colesterol total, quero ver isso, aquilo outro. Todas as vezes que você estiver passando por uma situação espiritualmente difícil, faça um check-up. Consultando o seu próprio coração em relação ao amor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós. A Bíblia diz que nós mesmos temos que fazer um check-up todo o tempo, perguntando para nós mesmos, como é que eu estou? Eu estou amando a Deus? Eu estou amando o próximo? Eu estou amando a obra? Porque o amor, escute bem, diz João Carlos Ortiz que o amor é o oxigênio do reino de Deus. Escute essas frases. O amor é o oxigênio do reino de Deus. Se você não tiver amor, você não consegue respirar a vida de Deus nesse mundo. Você não consegue resistir muito tempo. Esse mesmo João Carlos Ortiz diz que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Se o sistema não funciona, ele dá AVC. O amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Tem muita gente dando infarto espiritual e trombose espiritual aí, porque o sistema circulatório está em crise por falta de amor. O amor é mais importante que o conhecimento, o amor é mais importante que os dons espirituais, o amor é mais importante que a caridade e o martírio. A Bíblia diz ainda que a gente dê todos os bens, entregue até o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, não adianta nada. Gente, eu estava vendo uma mensagem, vocês receberam aquela mensagem do pastor que está para ser entregue? Eu, inclusive, peço aos irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, tomem cuidado com o WhatsApp. Eu vejo irmãos o tempo inteiro compartilhando mensagens. 99,99% das coisas que são compartilhadas hoje são coisas mentirosas. Saiu agora há pouco de que o diretor da Rede Globo saiu, né? E está dizendo que a Rede Globo montou um complô. Há pouco tempo tinha um pessoal dizendo que tinha no hospital de base leite, né? Para todo mundo, que estava estragando. Gente, quanta mentira. A gente que acompanha lá no gabinete com o deputado, assim que sai essas coisas, a gente liga para os locais, né? A equipe do gabinete lá liga, porque é obrigado a tomar essas atitudes com relação à população, porque se tem mesmo, a gente vai lá buscar para poder ajudar uma multidão de gente, né? E com relação a essas infundadas mentiras aí, mas existem algumas coisas que realmente têm fundamento. Estou tentando encontrar uma aqui, muito séria, muito importante. Talvez não consiga encontrar. Já sei onde vou encontrar. Que eu queria que vocês ouvissem aqui. Irmãos que realmente vivem. Irmãos que realmente vivem o Evangelho. Escuta isso aqui, porque mesmo que seja... Sábado, 19 de agosto de 2017, eu quero convidar você para que oremos juntos. Isso aqui foi ontem, hein? Que dia é hoje? 20. Hoje é sábado, 19 de agosto de 2017, e eu quero convidar você para que oremos juntos pelo nosso irmão pastor Miguel Zuger. O Estado Islâmico prendeu alguns irmãos e só querem libertar esses irmãos em troca da vida do pastor Miguel. Ele é um ex-guerrilheiro, um ex-terrorista, né? Por 25 anos ele lutou pela independência da Palestina, mas quando ele se encontrou com Jesus, ele decidiu dedicar a vida dele a alcançar o seu próprio povo, e por isso ele é procurado, ameaçado de morte, e nós acabamos de receber a notícia que a decisão dele e da família foi que ele se entregasse por esses 4 irmãos. Nós vamos orar e pedir a Deus que mais uma vez o Senhor abra as portas das prisões, o Senhor confunda os... Quem está falando aqui
perceberem, eles estão pedindo uma oração por esse pastor missionário, um dos grandes missionários hoje no Brasil. E estou tentando fazer ele parar aqui e o trem não para. Trancou aqui. Bom, agora parou. Eles estão pedindo oração porque prenderam lá no Oriente Médio 4 irmãos aqui do Brasil, e as famílias que estão aqui no Brasil são famílias bem conhecidas. Os irmãos estavam lá fazendo uma viagem e acabaram sendo presos. E mandaram uma mensagem para o Brasil, para que se noticiasse, que informasse aos missionários que eles vão poupar a vida desses 4 brasileiros. Eles realmente cumprem. Se a pessoa fizer a condição, eles mandam de volta, eles deportam de novo esses 4 brasileiros. Mas a condição é, eles querem vivo o pastor, é Miguel, parece que fala, que é isso, hein? Parece que Miguel Ortiz, um dos grandes missionários hoje aí de trabalhos missionários realizados pelo mundo. E esse pastor, ele passou 25 anos como guerrilheiro, trabalhando para eles, na Palestina. Ele cria em Alá, ele cria no Alcorão, ele era um muçulmano. Ele se converteu a Cristo e ele saiu evangelizando. Ele se deu uma imensa por parte deles. E assim que eles tiveram a oportunidade, prenderam 4 cristãos. E isso, você vê acontecendo ontem, tá? Não é aquelas conversas que eles estão falando, não olhem pela não acreditaram, mas 200 missionários, 200 igrejas vão ser queimados. Você vai ver isso, cara. Gente, todo mês manda essa mensagem para nós, há 7 anos. Desde que nós já estamos recebendo essa mensagem para nós. Olha, porque amanhã estarão queimando 200 igrejas, vai ter tanta coisa que a gente não conhece. Mas tem coisa para nós. Esse vídeo é fundamental mesmo. Esse jeito lá, sabe o que ele reuniu a família e pediu à família um conselho. A família toda o abraçou, beijou, chorou com ele e o abençoou. E ele está ali, foi liberado com a família. Ele disse para a família que precisava ir, a família entendeu. Ele está indo se entregar, provavelmente hoje ainda, por essas 4 vidas. Tem que ser homem de Deus ou não tem? Tem que ser de oração ou não tem? A diferença de quem vive em amor de verdade, viu, irmãos? Escuta bem, igreja. Escuta bem, porque eu falei que a gente está concluindo aqui. Jesus falou de 3 graus do amor. Primeiro ele falou do primeiro mandamento. Ele falou de 3 graus de amor. O primeiro grau ele disse, do segundo mandamento, ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pouco tempo depois ele falou para os mesmos discípulos, ele disse, agora eu vou ensinar vocês a um grau maior no amor. E ele diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos... Olha como vai aumentando. Primeiro ele disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Agora ele já diz, não, eu quero que vocês cresçam um pouco mais em amor. Eu quero que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos... Gente, isso é fácil? Amar o meu irmão, a Bíblia diz, amar o meu próximo como a mim mesmo. Ok, até aqui é complicado, mas vou aprender a amar o meu próximo. E o meu próximo não é o meu irmão que está aqui apenas, não. O meu próximo é um transeunte, é uma pessoa que está ali fedendo. Um dia desse eu estava passando no plano piloto e um cara fedendo, gente, ele tinha descido as calças para fazer necessidade fisiológica no meio da rua, depois ele levantou as calças e ele olhou para mim e disse, Senhor, me levante, eu preciso ir ali para o hospital e não tenho forças. Gente, eu peguei no braço dele. Gente, a distância, quando eu cheguei à distância de mais de 1 metro, cerca de 2 metros, o cheiro já era insuportável. E quando eu cheguei perto dele, era um cheiro terrível. Mas eu peguei assim com muito carinho no braço dele, levantei, sabe, irmãos? Porque nós, hoje, carecemos de vida de oração, para a gente voltar a ir ao caído. Não sei se vocês já perceberam, diminuiu a vida de oração da igreja. Vocês podem perceber, a gente não tem ido mais para os valados, para as ruas, para os becos. Está aqui o Isaqueu, a gente pensa que o Isaqueu tem, né? Mais ou menos alguns anos aqui na igreja, mas Zaqueu está aqui desde o início da igreja, abençoando as nações, desde o início praticamente do ministério. O Zaqueu lembra da época que a gente entrava nos becos, a gente pegava o grupo de jovens, reunia, ia para as bocas de fumo e entrava nos becos. Os traficantes muitas vezes ameaçavam a gente, diziam, vou te dar um tiro, vou fazer isso. Teve um dia que a mocidade saiu correndo, me deixou só lá, o pastor Regis deve lembrar disso, me deixou só lá na sede, a gente colocou uma caixinha de som, e eu disse assim, gente,
em nome de Jesus Cristo, em nome do Deus que Paulo prega, que Pedro prega. Eu estava pregando sobre aquele texto que falou para o paralítico, levanta e anda, né? Aí um traficante levantou e disse, se você não é Pedro, e nem você é Paulo, e deixa de conversa fiada, e pegou a arma e veio para cima de mim. A mocidade todinha vazou, irmão, eram 55 jovens, todos saíram correndo, não saíram andando não, saíram correndo. Olha o despreparo muitas vezes da gente, né? E me deixaram só. Aí eu peguei o microfone e alterei a voz e disse assim, é verdade, eu não sou Paulo e eu não sou Pedro, mas hoje em nome de Jesus você vai ser liberto. Hoje em nome de Jesus você vai ser alcançado pelo poder do Evangelho. E aquele cara se abaixou, foi se curvando, chegou perto de mim, baixou a cabeça e disse, põe a mão então na minha cabeça e faz uma oração por mim. Sabe o que o diabo quer, irmãos? Porque o diabo sabe que ele não vai poder fazer nada contra você. Então ele usa da intimidação, ele quer ver se você vai correr, se você vai amedrontar. Mas se você se mantém ali, a Bíblia diz, ele vai fugir. A gente precisa ter amor por essas pessoas. Eu estou dizendo para você, a gente lembra dessa época de ir pelos becos, de ir pelos valados, de pegar os moribundos, de pegar os transeuntes, de pegar as pessoas jogadas, largadas, de levar. Esse pastor, ele está deixando a família hoje, irmã. Ele está deixando a esposa e vários filhos. Está indo para a Palestina para entregar a sua vida para ser morto, para que 4 irmãos nossos voltem. Você teria coragem de dar a sua vida por um irmão? A Bíblia diz, teríamos nós coragem de dar a vida por alguém? A Bíblia diz, talvez por um grande amigo, por alguém que a gente amasse muito, por alguém muito especial, quem sabe? A mãe da gente ou o pai da gente, talvez. A gente faria, diz a Bíblia, Romanos capítulo 5, verso 8. Mas a Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, dado a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse pastor entendeu isso, o amor de Deus está dentro dele, ele está cheio do amor de Deus, ele está indo dar a vida dele para salvar 4 irmãos. Amém? Então, por último, Paulo suplica pela compreensão do amor de Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, olha só, vamos ver aí, verso 18 e 19. Para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Ele fala primeiro que nos amemos, aprendamos a crescer em amor uns para com os outros. Em seguida ele diz, e que também cresçamos conhecendo o amor de Cristo. Porque conhecendo o amor de Cristo, nós vamos conhecer a largura, a profundidade, o comprimento, ou seja, nós vamos conhecer a largura, ou seja, vamos conhecer a suficiência que Cristo tem em totalidade do seu amor para com a humanidade. Nós vamos conhecer o cumprimento, ou seja, nós vamos entender que o amor de Cristo dura para sempre, por toda a eternidade. Nós vamos conhecer e alcançar o entendimento da profundidade desse amor, que alcança qualquer pecador, por mais degradado que seja. E nós vamos entender também a largura desse amor, que abraça o mundo inteiro, não é? O amor de Cristo, conhecer o amor de Cristo. E aí ele termina falando sobre exatamente o verso 20, olha só. Porque olha só, se vocês fizerem isso, orarem para que sejam cheios do Espírito Santo, orarem para que vocês, primeiro, orarem para que sejam plenos, né, do conhecimento do plano de Deus para a vida de vocês, sendo cheios do Espírito Santo, amando uns aos outros, amando a Cristo de todo o coração, conhecendo o entendimento da plenitude de Cristo, da sua largura, profundidade e cumprimento do seu amor, vocês vão poder orar, e vocês terão a oração de vocês respondidas, e vocês verão que aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Veja que aqui ele nos fala sobre 7 capacidades que as orações têm de serem respondidas. Ele fala, Deus é poderoso para fazer. Por quê? Porque ele não está ocioso e nem inativo. A Bíblia diz que ele não se cansa, ele não se fadiga, ele dá força ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É verdade ou não é? E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, por quê? Porque ele responde às nossas orações. Lembra de Daniel? 21 dias, mas a Bíblia diz, desde o primeiro dia, Daniel, eu já havia ouvido e atendido a tua oração. Você às vezes pensa que você ora e o Senhor não atende a sua oração. O Senhor tem ouvido e ouvido audivelmente a sua oração. Ele é poderoso para fazer exatamente por isso.
porque Ele lê os nossos pensamentos, Ele sabe o que precisamos, Ele escuta as nossas orações. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida, seu ouvido não está agravado. A Bíblia diz que Ele sabe, Mateus 6,8, vosso Pai sabe as nossas necessidades antes mesmo que vocês lhe peçam. E veja só, a profundidade da própria frase que Paulo declara: aquele que é poderoso para fazer tudo infinitamente mais, tudo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E ele termina com uma doxologia linda, ou seja, uma adoração a Deus final, porque isso aqui, irmãos, eu considero fundamental para todo aquele que vive do Evangelho, que é de oração, que prega a palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, ofereça tudo a Deus, dê toda a honra a Deus. Tem muitos pastores, presbíteros, evangelistas, obreiros, membros da igreja se perdendo no tempo e perdendo fervor na oração, porque tem até uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Que, quando ele conta da ressurreição daquele filho da viúva, filho da sunamita, não é isso? Filho da sunamita. Aí ele conta da ressurreição, aí ele diz assim: tem muitos que, se acontecesse a mesma coisa, na hora que orou e o filho ressuscitou, se colocaria no espelho e começaria a cantar: porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Olhando para si mesmo no espelho. Tem gente que toda vez que ora, irmão, e Deus faz alguma coisa, ele tem que colocar uma frasezinha final dele: é porque para a glória de Jesus, sabe, irmão, eu tenho um poderoso ministério de revelação. Nada que o Senhor faz, Ele deixa de me revelar. Você já viu? A gente convive um com o outro assim, muitas vezes a gente quer um pouquinho da glória para a gente. É por isso que Paulo termina com essa doxologia dizendo: olha, em tudo isso, a Ele seja a glória. Olha só. Aprendamos isso, irmãos. A Ele seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações e para todo sempre. Ele curou, a glória é dele. Ele abriu uma nova igreja, o louvor é dele. Paralítico levantou, a glória seja para o nome dele. Os milagres estão acontecendo, toda honra, glória e louvor seja dele. Deus está me usando e Jesus está batizando com o Espírito Santo. A honra, glória e louvor é dele. Eu estou pregando e a igreja está sendo cheia do poder do Espírito de Deus. Deus me fez uma avivalista. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade para todo sempre seja para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Eu gostaria, então, porque eu acredito assim, nós precisamos ter, como na noite de ontem eu não estava aqui para pregar, exatamente porque eu precisava não saber do que foi pregado ontem e estar pregando hoje, na liberdade do Espírito Santo de Deus, para que Deus pudesse trazer confirmações da mensagem. Eu não sei o que foi pregado ontem, não sei com relação ao que eu preguei hoje, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus está trabalhando nesses 3 dias de congresso de uma forma especial. Mas a mensagem de hoje precisava ser assim, um estudo, onde a gente sentasse para parar e pensar sobre o poder e a graça que Deus colocou sobre a nossa vida. Mas a excelência não é do vaso. A Bíblia diz que temos um tesouro em vaso de barro. Nós somos apenas o barro. A excelência é do nosso Deus. Vamos ficar de pé? No nome de Jesus, eu gostaria de pedir que nós possamos fazer hoje essa oração de Paulo. Nós vamos dar as nossas mãos, se possível aqui, entre os irmãos. Já estou entregando o microfone no horário exatamente combinado, mas se puder ligar aqui, ó, desse lado, se puder ligar aí, nós vamos ligar, porque a igreja está passando por uma guerra como nunca em nenhum tempo da história. Eu costumo dizer que esta igreja está vivendo os tempos mais difíceis, sem sombra de dúvida. Aí vocês vão dizer: não, pastor, quem viveu os tempos mais difíceis foram os cristãos na era de Roma, quando jogavam os crentes na arena. Irmãos, estou dizendo que estamos vivendo os tempos mais difíceis hoje, porque nunca se teve tanta sugesta do inimigo, tantos pratos, né? Tanta coisa oferecida para tirar a igreja do foco, não é? Tanta coisa colocada. Hoje é a era do culto ao corpo, do
do seminudismo. As mulheres andam praticamente nuas por aí, os homens também. É uma era do adultério, da prostituição, da imoralidade. Uma era em que a comunicação chega aos olhos de todos e para todos em um tempo de milésimo de segundo. São os tempos mais difíceis, são os tempos em que realmente precisamos vigiar. No próprio texto de Efésios, lá no capítulo 6, fala revestindo-nos de toda a armadura de Deus, orando em todo o tempo, né? Porque o tempo é difícil. Estamos vivendo dias maus, então vamos orar agora pela igreja. E não vamos nos esquecer dessa oração de Paulo, a oração mais ousada da história. Vamos orar a partir de hoje, todas as vezes que nós dobrarmos nossos joelhos, irmãos, vamos orar, Senhor. Porque nós aprendemos, não sei se aconteceu isso com vocês, mas eu tive essa experiência. Por muitos anos, a gente entendeu a igreja como a igreja abençoando as nações aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O nosso apóstolo tem mudado demais as orações dele nos últimos anos. O senhor já percebeu isso? Por muito tempo, nós, até o nosso próprio líder, nós tivemos um momento em que parece que a gente enxergava a igreja do Senhor Jesus muito aqui. A igreja abençoando as nações. A igreja do Senhor Jesus está onde, irmãos? Por todos os cantos da face, espalhados pela face da terra. Nós vamos aprender a partir de hoje a orar como igreja. Senhor, por esta causa me ponho de joelhos, para que o Senhor fortaleça meus irmãos por todos os cantos da terra, Jesus. Vamos orar por aquele pastor hoje ainda, vamos orar. Senhor, aquele teu servo está indo, mas o Senhor pode livrá-lo da morte. Eu sei que ele está indo para entregar a vida dele como Marte por aquelas 4 vidas, mas Deus pode fazer uma intervenção sobrenatural e soltar aquelas pessoas e também fazer com que os inimigos não enxerguem e ele continue fazendo a obra missionária. Gente, as nossas orações podem muito em seus efeitos. A Bíblia diz, a oração de um justo pode muito. Que a gente saia daqui hoje com essa mudança de mente pelo sangue de Jesus. Com essa mudança perfeita de mentalidade. Entendendo, eu estou fazendo uma simples oração? Não! Eu estou fazendo uma oração que abalará as estruturas da minha família, da minha casa, do meu vizinho, do meu trabalho. Tudo que você orar a partir de hoje, acredite que vai acontecer. A Bíblia diz, tudo quanto pedidos de oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Então nós vamos orar, Senhor, aviva a tua igreja. Leva a igreja à plenitude do Espírito Santo, no amor aos irmãos, no amor a Deus, no amor pela obra, pela causa do Evangelho. Senhor, leva a igreja à plenitude. Vamos orar a oração de Paulo. Vamos orar a oração de Paulo. Senhor, Paulo fez essa oração ousada ao Senhor. Ele disse, por essa causa me ponho de joelhos. Ele orava, Senhor amado, pedindo que a igreja compreendesse o plano da salvação, de convergir em um só igreja, de todos os que foram arrolados no livro da vida, de todos os salvos, e que a igreja compreendesse a profundidade, a largura, a dimensão, meu Deus, a altura, meu Deus, do grande amor de Deus para conosco. Paulo orou para que nós sejamos fortalecidos no poder do Espírito Santo no homem interior, sejamos cheios do Espírito Santo. Paulo orou pedindo que nós conheçamos, meu Deus e Pai, uns aos outros em amor, e que nós também conheçamos a Cristo, o amor de Cristo, tenhamos experiência plena com Cristo e sejamos preenchidos de toda a plenitude de Deus. Senhor, o meu pedido hoje, Senhor, é o pedido que eu disse no início da pregação, que se hoje, Senhor meu Deus, o Senhor levantasse mais, que o Senhor levantasse hoje mais intercessores, mais homens e mulheres que tenham o ministério da oração, porque meu Deus, o Senhor usou 12 homens, e o Senhor virou o mundo de cabeça para baixo, o Senhor abalou as estruturas da terra, através da oração de 12 homens. Se nós encontrarmos aqui, meu Deus, mais homens e mulheres que abracem a causa com o apóstolo Renato, de crer numa obra tal que olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, e jamais chegou ao coração do homem, nós vamos revolucionar essa nação, nós vamos alcançar os nossos sonhos, de mais de 10 mil pastores para o Brasil, de um pastor para cada um dos mais de 5.500 municípios brasileiros, a igreja abençoando as nações em cada vila, em cada quadra, em cada cidade, em cada rua.
o evangelho sendo proclamado de casa em casa, meu Deus, multidões vindo a Cristo, ainda os mais de 130 milhões de brasileiros que não conhecem a salvação, vindo aos pés do Senhor Jesus, meu Deus, a igreja abençoando as nações, implantada em todo o Brasil e pelos continentes e nações do mundo, meu Deus, mas também oro pela igreja, pela igreja como um todo, Senhor. Oro por aquele teu ungido, aquele pastor, Pai, que decidiu, meu Deus, eu não sei se hoje mesmo, mas está indo de viagem, meu Deus, para a Palestina, para dar a sua própria vida por amor a 4 irmãos que foram ameaçados de morte. Senhor, eu oro para que o Senhor traga livramento àquele pastor, se assim é a tua vontade. Senhor Jesus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós age. Senhor, aqui está a igreja clamando. Se a igreja clamar com amor hoje, milagres vão acontecer. Se essa igreja que está aqui clamar com fervor, coisas extraordinárias vão acontecer. Senhor, eu oro para que o Senhor batize com o Espírito Santo na igreja todos aqueles que ainda não são batizados. Renova a tua igreja na face da terra. Eu clamo a oração de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. Enche com teu Espírito Santo o teu povo. Traz avivamento, Senhor, alegria e vida, vitória, graça, poder, autoridade, unção, ousadia. Senhor, a tua igreja, desperta-nos aqui hoje, Senhor, para sermos fervorosos intercessores na obra do Senhor. Fervorosos intercessores na obra do Senhor. Espírito Santo vai tocando aqui em homens e mulheres que vão chegar cedo na igreja, que vão pagar o preço em dias de oração, em noites de vigília, em dias de jejum, que serão, meu Deus, verdadeiros intercessores, verdadeiras colunas, levantadas por Deus na oração, arraigados e alicerçados numa vida de oração, na presença de Deus. Eu oro para que o Senhor encha essa igreja de amor, Senhor, e que o Senhor nos ensine a amar o Senhor de todo o nosso coração, ensine a amar o nosso próximo, que o Senhor nos enche de toda a plenitude do Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Agradecido pela oportunidade, Deus os abençoe, que pelo menos, o mais importante, entendermos o valor do poder da vida de oração, o valor da nossa vida de oração, quanta coisa a gente pode alcançar através da oração. A partir de hoje você vai chegar na congregação, irmão, eu faço um desafio para vocês, ore sempre, segundo Romanos capítulo 4, verso 17, diga: Senhor, o Senhor é o Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. E a partir de hoje, Senhor, eu chamo a existência esse milagre, aquele milagre, essa situação, aquela situação. Você vai ver as coisas acontecendo, porque você é um gigante na oração. Se você crê, você é um instrumento de Deus na oração. Eu creio que Deus levantou aqui pessoas para intercessão com poder nessa manhã. Amém. Glórias a Deus. Podem sentar os irmãos rapidinho. Queria agradecer ao Senhor por tudo. E, glórias a Deus, queria chamar a irmã Elizabeth para entregar uma lembrancinha para o Senhor. Glórias a Deus, que o Senhor continua sendo essa pessoa maravilhosa que o Senhor é, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que o Senhor abrisse aqui, mostrasse, olha, dá uma olhadinha aqui, abrisse para mostrasse para os irmãos, só isso aqui. Da toalhinha. Isso. Você vai gostar. Não preocupa não. Amém, pastor.
carinho é nosso ter o senhor aqui conosco. Nós amamos muito o senhor, como o senhor sabe disso. O senhor é exemplo aqui para nós, é um dos nossos líderes. Que Deus possa continuar abençoando o senhor cada vez mais, em nome de Senhor Jesus. E eu creio, em nome de Jesus, para a honra e glória em nome de Senhor Jesus, amém? Eu queria chamar o Márcio aqui para agradecer a Deus nessa manhã, em nome de Senhor Jesus, amém? Pastor Salas vai dar a bênção apostólica para a honra e glória de Senhor Jesus. Mas vamos antes orar para o pastor aqui. Vamos, glória a Deus, vamos levantar, todo mundo estender a mão, para que Deus continue abençoando o servo dele. Homem de Deus, estou em unidade com vocês, tá? Varões também que estão aqui, que eu pedi para que vocês estivessem já bem cedinho da 116, estou em unidade com vocês, só que eu preciso ir para um noivado, que estou indo fazer agora. Saindo daqui, estou indo para esse noivado, e lá, parece que, não sei se vão matar um porco, uma galinha, um pedaço de boi lá, eu sei que tem uns trem lá também, e nós vamos ficar lá, tá, irmão? Por isso, nos compreendam por a gente não estar aqui almoçando com vocês, senão ficaríamos. Estamos indo pelo noivado, não pelo almoço, pelo noivado, mas a gente vai aproveitar também e resolver o almoço, né, irmão? Não vamos... Né? Convido o pastor William para fazer a oração para o pastor Alan nessa manhã, em nome de Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai, nessa manhã queremos apresentar o Teu servo em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa continuar derramando a Sua graça, Pai, sobre ele, meu Deus. Sobre a sua casa, a sua família, meu Deus. Que as promessas a qual o Senhor tem sobre o seu ministério, sobre a sua vida, Pai, possa se cumprir a cada dia, Senhor. Repreenda toda maldição, repreenda toda palavra maldita, Senhor Deus. Que nenhuma arma forjada, preparada contra a sua casa, contra a sua família venha prosperar, meu Deus. E que as tuas bênçãos e que as tuas vitórias, ó Pai, seja com teu servo, ó Pai. E aquilo que ele tem clamado, aquilo que ele tem buscado, tem chorado nas madrugadas, ó Pai. O Senhor possa estar abrindo as portas, meu Deus, e trazendo assim a luz, a esperança, Pai. Porque nós cremos no agir do Senhor, ó Pai. Por isso nós te louvamos, ó Pai. E continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer, irmãos, por essa palavra gloriosa que nós recebemos nessa manhã, pelo ministro da palavra de Deus. Então agradecemos a Deus nessa manhã. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, meu Deus, Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por essa palavra, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, enviou, meu Deus, para os nossos corações nessa manhã, meu Deus, através do teu servo, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, meu Deus. Pai, fique conosco, meu Pai, até a vinda do Senhor a nos buscar, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Levante sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam em cada coração, não só hoje, para todos sempre. Todos digam, Deus abençoe os irmãos. Bom, eu queria chamar toda a liderança geral de homens para a gente fazer uma reunião rapidinho aqui. Márcio, todo mundo da liderança, Rafael, todo mundo da liderança geral, fazer uma reunião rapidinho. E os irmãos, o almoço, fazer a fila, que já está pronto, todos os irmãos estão convidados para